Good morning, good morning. How you doing, my friends? Quem é você? O texto de hoje tem tudo a ver com isso. A gente vai estudar, inclusive, Romanos 8, um outro versículo de Romanos 8. Tá, então, a Leia falou que não conseguiu ainda, mas a experiência de tentar foi excelente, foi ótima. Fantástico. É muito bom saber disso, porque eu quero que vocês revisem o texto hoje. Quero que vocês tenham contato novamente com o texto hoje e tentem repetir e tentem praticar. Você vai ver que na repetição o seu desenvolvimento ele faz assim, ó. Por quê? À noite é o período onde o seu cérebro ele retém as coisas, ele guarda aquilo que é importante, ele fixa para você conseguir usar depois. E às vezes alguma coisa que você não entendeu ontem, quando você bater o olho hoje assim, de primeira, você vai entender. Algo que você teve muita dificuldade de pronunciar ontem, quando você tentar hoje de novo, você vai ver que vai ser muito melhor. Então vocês todos estão desafiados a revisar o texto de ontem. Fechou? Combinado. Vamos começar então a nossa aula, nosso dia. Não sei que hora que você acordou. Vamos começar com uma oração aqui. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos e vamos iniciar esse momento. Let's go. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por essa oportunidade incrível que o Senhor tem nos dado hoje. Obrigado pelo dia de hoje. Esse dia que é novo. Esse dia que nunca aconteceu na história. Essa página em branco que a gente tem a oportunidade de desenhar, de escrever e de ser quem o Senhor nos fez para ser. Inclusive, que nessa manhã a gente possa ter um entendimento novo sobre quem nós somos, à luz da sua palavra, à luz das Escrituras. Quem o Senhor diz que nós somos? O que o Senhor diz sobre nós? Pai, que os seus filhos e filhas desse Brasil inteiro, que essas centenas de pessoas que estão aqui e que vão assistir ainda esse vídeo, que eles sejam todos, Deus, impactados, que nós sejamos todos impactados pelo poder que há na sua palavra. Em nome de Jesus, que ela encontre corações abertos, corações receptivos, para que isso produza frutos de verdade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Abençoe essa live, que seja a melhor de todas até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Só você que concorda aí, manda um hashtag Amen. Amen. Manda aí um hashtag Amen. Você que concorda com essa oração. E a última oração da aula vai ser em English. Ok? Isso aí. Pessoal, como eu já dei um spoiler aqui, o texto de hoje está lá em Romanos 8. A versão que a gente vai usar é a versão NIV, ou então NVI, em português, tá? Para você já se acostumar, para você já se situar aí sobre o que a gente vai falar, eu vou ler aqui os primeiros versículos do capítulo em português e depois a gente vai entrar no versículo. Vocês vão ver que hoje, assim, tem alguns pontos que todo mundo precisa saber na hora de falar inglês. Então, fica até o final disso aqui, aproveita, faça suas anotações. 7h30 a gente já acabou e você aprendeu o que você demoraria muito mais para aprender em qualquer outro lugar. Então, aproveita, tá bom? Vamos lá. Romanos 8 está aqui na tela. Tá dando para enxergar? Você que tiver com dificuldade aí de enxergar, aumenta a resolução do seu vídeo, porque pode ser por isso. Ótimo. Olha só que exemplo, ó. Aqui é 5h41. Rapaz, parabéns. Vamos lá. Portanto, agora
já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, o mesmo Espírito, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para com o Espírito. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, o que a gente tem? Fazendo um link com a aula de ontem. A gente tem o seguinte. Aquele Deus que a gente estudou, sobre quem a gente estudou ontem, que criou o homem, que se relacionou com o homem, que escolheu um povo para representá-lo na terra. Esse Deus entregou uma lei para as pessoas. Para quê? Para mostrar que por eles próprios, eles não eram capazes de agradar a Deus. Inclusive, tem uma passagem que diz, né, que o propósito da lei era mostrar o pecado. O propósito da lei é dizer assim, ó, você não consegue ser perfeito bastante para me acessar por si mesmo. Esse era o propósito da lei. E aí, aquele Deus que a gente estudou, que é o nosso Redeemer, que é o nosso Redentor, our Redeemer, ele falou assim, ó, agora acabou. Agora eu vou cumprir toda a lei em alguém. Agora eu vou cumprir toda a lei que é difícil, que o homem é incapaz de cumprir toda ela. Eu vou cumprir toda ela no meu filho Jesus. Meu único e unigênito filho. Ele enviou Jesus. E Jesus viveu tudo isso perfeitamente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. Então, quem não cumpria a lei merecia condenação, certo? Quem cumpre a lei não merece condenação. Uma vez que todos foram incapazes de cumprir a lei, foi necessário Jesus vir. Jesus veio e cumpriu a lei. Se estamos em Jesus, não temos condenação. Somos reconhecidos e somos vistos como aqueles que cumpriram a lei, assim como ele. Porque nós estamos nele, certo? Esse é o contexto. Esse é o contexto. Só que o que acontece? Estar nele gera o quê? Automaticamente você tem o espírito dele.
que é o que o texto está dizendo. Espírito, né? A palavra-chave de hoje aqui, se você quiser anotar, é espírito, tá? E ele fala, né? Espírito e carne. Aquele que anda segundo a carne, aquele que anda segundo o espírito, aquele que vive segundo a carne, aquele que vive segundo o espírito. Tem essa dualidade aqui no texto, percebeu? Então, esse é o contexto. Conclusão: você recebeu um espírito, certo? Você conseguiria dizer a seguinte frase, sem pesquisar no Google Tradutor agora? Assim, ó. Eu recebi um espírito. Eu recebi o Espírito de Deus. E se você quisesse completar, você conseguiria dizer assim, ó. O espírito que eu recebi não é um espírito de medo. Você conseguiria dizer isso? Como você diria isso? Estou te causando uma curiosidade aqui agora. Então, já foi um contexto emocional. Você já conhece esse capítulo aqui. É sobre a sua própria história. E agora, curiosidade. Você conseguiria me dizer isso? Sim ou não? Coloca aqui, não ou sim nos comentários. Por quê? É o versículo seguinte que a gente vai estudar aqui agora. In English. Eu vou ler só. Presta atenção e vê se você entende. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Quanto você entende de 0 a 10? Eu iria falar, I have Holy Spirit. Ok. Quanto você entende disso aqui que eu li, de 0 a 10? 1, 2, 7. Tá. Beleza. Olha só. Agora eu vou compartilhar aqui com você. Você vai conseguir ler. Aí você me conta se você entende ou não. Se melhora, quanto que melhora, por quê, qual palavra que você não conhece. Você precisa fazer esse exercício, tá? Quanto você entende olhando o texto? Me conta aqui. Tem problema, essa história vai mudar, Vitória. 7, 7, 2, 5, 3. Tá. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. Melhorou. Vocês vão ver aqui, ó, os pontos. Que massa. Primeira informação. The spirit you received. Paulo está se referindo a um momento no passado. Qual momento? Vocês já se converteram. Vocês já aceitaram Jesus Cristo. Certo? Portanto, vocês received the Spirit. Passado. Tá? Passado. You received the Holy Spirit. Ou então, the Spirit, com esse S maiúsculo. Primeiro ponto. Anota aí. Olha como está escrito aqui, ó. Spirit. Não é spirit. Não é spirit. Não tem nenhuma vogal antes do S e nem depois do T. Se você conseguir pronunciar isso aqui desse jeito aqui, ó, spirit, vai ser um avanço e tanto. Porque é uma coisa que é difícil tirar da cabeça do brasileiro. Como assim não termina com nenhuma vogal? Não pode. Pode. Spirit. Spirit. So, the spirit you received. O que é esse received? Is the past of the verb receive. Tá entre parênteses aqui. Esse aqui é o presente. Esse aqui é o passado. The spirit you received. Received. Olha como eu tô pronunciando. Fale aí. Liga o modo aprendedor.
Received. É isso. Também não é received, né? Received. Pronto. Vai corrigindo isso que você vai ver, ó. Seu inglês está sendo lapidado, tá? The Spirit you received, vocês receberam lá no passado, quando vocês aceitaram Jesus, um Espírito. E ele está dizendo sobre esse Espírito. The Spirit you received does not make you slaves. Antes de você entender isso aqui, essa parte, ó, does not make you, entenda isso, ó. O que é um slave? Slave is a person who works without payment. Is a person who suffers. Por exemplo, se eu trabalhar para você, eu vou receber um pagamento, não é? Mas um slave é uma pessoa que trabalha sem pagamento, é uma pessoa que não é livre, é uma pessoa que está presa, que não pode decidir ir e vir. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Já viu essa música? Eu não sou mais escravo do medo. Slave. Ó, essa palavra aqui. The spirit you received does not make you slaves. Se você entende slaves, você já pode tirar uma conclusão daqui, sem necessariamente entender todas essas palavras aqui e o porquê delas. Você vai entender, mas você consegue tirar uma conclusão, que é o quê? Você acha que o espírito te faz escravo? Você percebe que é uma coisa que se opõe? Então você já entende, o espírito que vocês receberam, você sabe que isso daqui é uma negação já, até por causa desse note aqui. Então, é importante você fazer essas conclusões a partir de agora, quando você tiver essas contraposições. O espírito que eu recebi, é só você se lembrar também do contexto, em português. Combinado? Começa a fazer isso a partir de hoje. So, the spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Vamos entender isso aqui, que esse é, depois da pronúncia, o nosso segundo ponto fundamental. Esse does not make. O que é o verbo to make? Vamos entender aqui. To make. Entender de verdade, tá? To make é o verbo fazer, mas é o verbo fazer no sentido de produzir ou tornar, trazer à existência. To make, tá? Repita. To make. É isso mesmo. Romanos 8:15. Romans 8:15. Romans 8. Tá lá no 15. Não abra agora em português, tá? Vamos aqui desvendar o texto. A gente viu na aula de ontem, lembra? Na aula de ontem? He teaches you. He directs you. Lembra que tem sempre um Szinho ali quando a gente está se referindo a ele ou ela ou alguma coisa que está executando o verbo? Então você deveria me falar assim, mas Mateus, então por que se a gente está falando do spirit, que é ele, por que esse make aqui está sem o S? Por exemplo, olha a afirmação, ó. The Spirit teaches me. Escreve essa frase aqui, ó, do jeito que tá aqui. O verbo teach, você já sabe que é o verbo ensinar, so o Espírito me ensina. The Spirit teaches me. Tem esse acréscimo aqui. Porque é ele, tá bom? Revisão da aula de ontem. Mais uma vez você está tendo contato com isso. Só que quando eu quero falar que não, ele não me ensina. Como eu falaria isso? O Espírito não me ensina. Me conta aí. Tenta. Não tenha medo de errar. Você é livre. Se você errar, eu vou te ensinar. Você vai aprender. Todo mundo vai sair daqui aprendendo. The Spirit does not teach me.
Does not teach me. Foram boas as tentativas. Qual que é o detalhe que eu quero que você veja, que fique bem claro na sua cabeça? Quando eu estou fazendo uma afirmação, eu não preciso usar esse does not, don't aí, nem nada, né? Estou falando the Spirit teaches. Acrescento S. Quando eu faço uma negação, eu uso esse does not aí, né? Quando é para ele e ela, para coisas. Quando eu uso does not, eu não preciso fazer nenhuma alteração no verbo. Então eu uso o verbo de boa, porque a informação que eu preciso já está aqui, ó. Does not. Eu já sei que é ele ou ela, porque eu já usei o does. Então não precisa colocar um S na frente. O gatilho que eu quero que você desenvolva aqui é o seguinte. Sempre que você usar o do ou o does, você não faz alteração no verbo, tá? Deixa o verbo de boa. Não precisa ficar, ai, será que é ele ou ela, tal? Não. Usa o do ou does do jeito certo e aí você fica tranquilo em relação ao verbo. Tá bom? So, the Spirit does not teach me. Se fosse uma afirmação, the Spirit teaches me. Tá bom? Esse é um ponto super importante. Quero que vocês agora, eu vou dar aqui 3 exemplos, eu quero que vocês façam a negação deles. Eu quero que você escreva e fale em voz alta. Essa é a afirmação. Vamos lá, vamos brincar assim, ó. Eu quero que você fale a versão herege dessa afirmação, tá? Ajuda demais, que a gente tá o tempo todo fazendo negação, né? Então, pensa, se na frase tem um ele ou ela, nesse caso aqui, não tem ele, mas está implícito, né? É Jesus. Então, Jesus, que é ele, nos salva. Saves us. Como seria a negação? A negação seria assim, ó. Jesus doesn't save us. Essa seria a heresia, né? Jesus doesn't. Esse doesn't, inclusive, é uma abreviação de does not, tá? Isso. Exatamente. Jesus does not save us. Jesus does not save us. O verbo ficou normal, porque você já usou o does not ali. Beleza? Parabéns. Isso aí. Entendeu? Como que é a abreviação disso? A abreviação de does not é doesn't. Agora tira um print aí, manda pro pastor dessa galera. Vai ficar todo mundo de banco. Tá bom. Primeiro exemplo concluído com sucesso. Agora para fixar. The Spirit directs me. O Espírito é um verbo que a gente viu ontem, ó. Você vai se lembrar. The Spirit directs me. Essa é a afirmação. Qual seria a forma de heresia dessa afirmação? Let me know. Me conta aí. Ó, a Evelyn tá rápida, hein? The Spirit doesn't direct me. The Spirit doesn't direct me. Boa. Vocês entenderam? Ó, o direct fica normalzinho, do jeito que ele é. Porque a gente já usou o does not na frente. Isso aí. Boa. Perfeito. Muito bem. Vocês entenderam. Isso aqui é essencial. Quando que a gente usa o do not ou does not? É só você se lembrar. Ó. Ele, ela, a gente usa o does not. Tá bom? A gente usa o does quando a gente teria que colocar o S na frente ali do verbo. Ele ou ela, ou então ele e ela para coisas, objetos. Por exemplo, se eu fosse me referir a esse copo, é ele, né? Eu diria ele.
Então, sempre que é ele ou ela, a gente usa o does not. Anota isso aqui com carinho, porque você vai ver a sua vida inteira. Você vai ver esse ponto aqui acontecer e se repetir a sua vida inteira. E você vai se lembrar de mim. Tá bom? Então anota aí com carinho, depois você vai revisar. 2 exemplos tá bom, depois você pega mais lá no PDF. Combinado? Vamos seguir. The spirit you received in the past does not make you slaves. Slaves. So that you live in fear again. Esse so that é o próximo ponto chave. Anota aí. Esse so that é um ponto chave. Chave, chave, chave. Essencial. So that, in order that, a gente já viu isso, tá? Nas outras aulas anteriores, antes da semana do inglês com a Bíblia. Mas eu vou repetir aqui caso você ainda não tenha visto. In order that. So that. Essas duas expressões aqui são sinônimos, certo? O que eles significam? A fim de que, ou então, para que então. Meu, isso aqui quando você está dizendo algo, quando você está expressando um motivo, a finalidade de alguma coisa, você tem que usar. Não tem como você escapar, não tem para onde você correr. In order that, ou então so that. Fundamental. Anota assim, e aí você vai entender. The spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. A fim de que, ou para que, you live in fear again. Então a gente já sabe que so that é para quê, né? Vamos dar um exemplo com so that fora desse versículo. Ó, eu quero que você pense em um aí também. I study English so that I can have the 4 freedoms. Esse é um exemplo bom. Eu estudo inglês a fim de que, ou para que, eu possa ter as 4 liberdades. Geográfica, financeira, de acesso e de impacto. É um exemplo excelente. Pense em outro aí que você utilize o so that, a fim de que, para que. The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Anota isso. Esse exemplo aqui, depois você pode pensar em outro exemplo também. The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma live. Como que escreve? Como se escreve? Live. Como se pronuncia? Live, não é? E isso pode ser uma causa de confusão na cabeça de vocês. Por quê? Porque é a mesma forma do verbo viver, tá? Live, o que está acontecendo aqui é algo ao vivo, que está acontecendo simultaneamente. Eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, vocês estão aí espalhados pelo Brasil e a gente está ao vivo, a gente está conectado. Live. Certo? Mas live também é o verbo viver. Tanto é que é o que aparece aqui no versículo. Ó, does not make you slaves so that you live in fear again. A fim de que vocês vivam, you live in fear again. Então, quando é o verbo, quando é a ação, viver, a pronúncia é live. Quando é o nome ao vivo, simultâneo, a pronúncia é live. Nunca mais cometa esse erro. Nunca mais. Live, live. Live é o que acontece no YouTube, no Instagram. E live é o verbo, viver. I live em Marília. Eu moro.
Eu vivo em Marília. Tá? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Because he lives. Porque ele vive. Lives. Aqui nesse caso, você viu? Acrescentou o S. Porque é ele. Como aqui no versículo é you, não precisou. So that you live in fear again. Beleza? Vamos terminar até esse ponto aqui. Que a gente já está encaminhando para a segunda parte final do texto. The spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear. O que é fear? Fear. Fear is the opposite of courage. O que é courage? Fear is the opposite word. Fear and courage. Tanto é que essa música que eu dei o exemplo, né, que tem o slave também no meio, é assim, ó. I'm no longer a slave to fear. Eu não sou mais escravo para o medo. Ou seja, eu não sou mais escravo do medo. Slave to fear. Eu te desafio a ouvir essa música em inglês, tá? I'm no longer a slave to fear. Tá desafiado. Então, fear é algo que você fica assim, ó. Fear, faz isso. Faz uma expressão aí na sua casa de medo. Faz uma expressão aí. Lembra de um escravo. O que um escravo tem? Fear. Um escravo, a slave, has fear. A slave lives in fear. Por quê? Porque ele apanha. Se ele errar, ele apanha. Um escravo, se ele fizer alguma cagada, ele é expulso. Ele é vendido. Ele é assassinado. Sei lá, ele é torturado. Não é? A slave. A slave lives in fear. O que é isso? In fear é o quê? No medo. Um escravo vive no medo. Ou seja, ele está constantemente com medo. O que é? Como eu digo, medroso. Já anota também. Afraid. Perceba, a gente está fazendo links aqui com vocabulário novo do texto de hoje e o vocabulário do texto de ontem também. Sem contar que eu estou trazendo à sua memória algumas músicas, algumas coisas que você já conhece. Você vai ver como isso é poderoso. Vocês já estão vendo, né, na verdade. A gente só está potencializando isso hoje. Afraid, com medo. The spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Ah, teacher, eu não entendi. Você pode repetir novamente? Você pode repetir de novo? Can you repeat again? Can you repeat again? Não entendi. Again. Again. Again and again and again. Ó. De novo e de novo e de novo. Again. É essa palavra aqui, ó. É novamente. De novo. So, we were living in fear. Why? Because we were slaves. Nós vivíamos no medo. In fear. Por quê? Porque nós éramos slaves. But the spirit you received does not make you a slave so that you live in fear again. Significa que você tem um espírito e esse espírito não te torna escravo para que você viva no medo de novo.
Ele faz o que então? Como que é a ação? O que acontece, já que não é isso? Aí a gente segue para essa segunda linha aqui, ó. Rather. Então tem um ponto A. Ele está dizendo assim, ó, não foi para isso. Ao invés disso, ou seja, no lugar disso, esse é o significado de rather, tá? Que é essa palavra aqui, rather. Ao invés disso, no lugar disso, o que esse espírito faz? Como esse espírito é? Como você vai viver? Pensa assim, ó, o rather é como se ele fosse um corte no texto, um corte no que está sendo dito. Eu não te chamei para as trevas. Ao invés disso, eu te chamei para a luz. Vai vir alguma coisa diferente depois desse rather aí, tá? Vai vir algo diferente. Rather. The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received. Ao invés disso, no lugar disso, o espírito que vocês receberam, a gente vai continuar. Mas antes eu quero te dar uma outra opção. Esse rather aí, que você já viu, ele é massa, né? Ele é legal. Só que ele pode ser substituído por instead. Tá? Em alguns casos, ele pode ser substituído por instead. Anota aí. Anota desse jeito assim, ó. Rather and instead. Tem uma explicação bem detalhada sobre isso aqui no PDF. São duas frases. Uma começa com instead e outra começa com rather. Anota assim, essas duas frases. Instead, I have called you friends. Rather, I have called you friends. Ao invés disso, eu tenho vos chamado de amigos. Rather, I have you called you friends. Tá? Anota isso. Depois você abra o PDF que está sendo enviado no seu e-mail. Se você não está recebendo o e-mail, chama lá a equipe do Inglês com a Bíblia, que está lá no seu grupo do WhatsApp, e pede, tá? Fala assim, ó, não caiu no meu e-mail. Antes de pedir, olha lá na sua caixa de spam, que pode ser que esteja lá. Beleza? Rather and instead. Perfeito. Então, ó, olha a contraposição. The spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received. Continua o versículo. Ao invés disso, no lugar disso, the spirit you received brought about. O que é esse brought about? Primeiro, brought. Repita aí. Você consegue, vai. Brought. Só não. Se você ler e tentar pronunciar do jeito que está aqui, esse B-R-O-U-G-H-T, sua cabeça faz assim, ó. Você não consegue falar nada. Mas repita como uma criança. Vamos lá? Brought. Pronto. Não conseguiu? Pratica um pouquinho mais que você vai conseguir. The spirit you received brought, que é o passado de to bring, passado de trazer. Brought about, esse brought about que tem aqui, ó, ele junto significa o quê? Ele manifestou. Ele trouxe à existência. Tá? Ele trouxe sobre, brought about. Entenda isso como manifestou, fez existir. The spirit you received brought about. O que ele manifestou? O que ele trouxe? Your adoption. Oh, gente. Esse aqui, para mim, é lindo. É lindo. Ó, the spirit you received
does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about what? Your adoption. Your adoption. Ele manifestou, ele trouxe à existência a sua, o quê? Your adoption. O que é isso? Tá na cara aqui. Tá na cara. Tá assim, ó. Bem parecido com a palavra aqui em português. Adoption. Parece o quê? Parece o quê? Me conta aqui nos comentários. Exatamente. Adoção. Adoção. Você também que está assistindo essa aula até aqui, lembra de deixar o seu like, beleza? Adoção, exatamente. Adoption. Perfeito. Então, this spirit, este espírito, brought about your adoption. Your adoption to sonship. O que é isso, sonship? Son, a gente já viu que é filho. Certo? A gente já viu. Eu também expliquei a diferença entre child, children. Assista a live 3, tá? Do Movimento Inglês com a Bíblia. Tem lá. Inclusive, na live 3, que já tem aqui disponível, tá? No canal, você tem um outro versículo do próprio contexto, do próprio Romanos 8. Então é legal que você assista. Se você tiver um tempinho aí hoje, assista. Beleza? Vai lá para você ver a diferença. Mas son é o que? É um filho. Um filho homem, né? Son. Do jeito que está aqui. So, Jesus is the Son of God. Jesus é o Filho de Deus. Ou ainda, for God so loved the world, that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. João 3,16. One and only Son, o seu único e unigênito filho. Son. E o que é sonship? Agora você vai aprender um ponto, outro ponto extremamente importante, que é a utilização desse ship aqui no finalzinho, tá vendo? Você lembra do NES? Você lembra do NES? O NES, ele traz o sentido de qualidade, né? Estado. Por exemplo, faithful é fiel. Tá? Faithful é fiel. Se eu disser assim, ó, faithfulness, esse é o estado ou a qualidade de quem é fiel. Quem é fiel tem, ou quem é fiel possui a qualidade faithfulness, fidelidade. O ness, ele traz esse sentido para a palavra. Inclusive tem uma dica só sobre isso lá no meu Insta. Veja também. Faithfulness. Tá. Esse ship aqui no final também tem uma aplicação que ele dá uma leve transformada na palavra. Ó, ele expressa a relação base que essa pessoa exerce. Qual que é a relação base que um filho exerce com o seu pai? Qual que é a relação base que um filho exerce? Qual que é o tipo de relação? Filiação, não é? Filiação. Essa é a relação base. Sonship. Você viu que legal? Você vai entender que eu vou te dar vários exemplos aqui agora. Você precisa entender isso. Qual que é a relação base que um friend tem para com o outro? Qual que é? O que direciona? O que norteia uma relação entre um amigo e outro? Friendship. Friendship. O que é friendship? É. O que é? Me conta aí. A amizade. É a relação base.
entre amigos. Amizade. Muito bem. Então, sonship, relação básica que um filho exerce para com o pai. Filiação. Friendship, relação base que um amigo exerce com o outro. Amizade. Friendship. O que é um friend? Friend é amigo. Friendship, amizade. Tá? Isso. Mais um exemplo. Um partner, só para adiantar, é um parceiro, ou pode ser até um sócio. Né? Parceiro, sócio. Partnership é o quê? Qual que é a relação base entre dois parceiros, por exemplo? É a parceria. Qual que é a relação base entre dois sócios? Sociedade. Partnership. 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 Tá? Outro exemplo. Perguntaram aí que eu sou do interior de onde, né? Interior aonde? Eu sou de Marília, estado de São Paulo. Eu sou um cidadão, a citizen. Citizen, certo? Qual que é a relação que eu tenho para com o meu município? Qual que é a relação base? Citizenship. Citizenship. Cidadania. Você viu que interessante? Se você souber só o comecinho da palavra, se você souber, por exemplo, que citizen é cidadão, você sabe que citizenship é cidadania. Se você souber que partner é parceiro, você já sabe que partnership é parceria. Por quê? Você aprendeu aqui que ship expressa a relação base entre aquilo que está sendo dito antes. Não é legal? Meu, isso te facilita muitas coisas. Isso te facilita o entendimento de muitas coisas. Inclusive do texto aqui. The spirit you received brought about. O que ele trouxe? O que ele manifestou? Your adoption to sonship. A sua adoção para filiação. Ele manifestou a sua adoção para filiação. Your adoption to sonship. Não é lindo? Fala a verdade. Ó, olha só a contrapartida. Olha só essa dualidade. The spirit you received in the past does not make you slaves, so that you live in fear again. Então, slave, fear. Esse é um ponto A. Aí o texto continua. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. Ao invés disso, rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. Trouxe, manifestou a sua adoption to sonship. Adoção para filiação. Tá vendo o contraste que tem entre o ponto A e o ponto B? Tudo isso causado pelo rather, tá? Que também poderia ser instead. Perfeito. Se entender isso aqui, cara, você já ganhou o dia, de verdade. E o versículo termina. And by him, por ele, através dele. O que a gente faz? O que nós fazemos? We cry, Abba, Father. And by him, we cry, Abba, Father. Por intermédio dele, por ele, nós cry. Cry pode ser tanto chorar, tá? Don't cry. Não chore. Mas também pode ser clamar. Tá? Abba, Father. Abba, Pai. Por ele, por esse Espírito, nós clamamos. By him, we cry. Abba, Father.
Abba, Father. Ah, gente, fala a verdade. Eu quero que você manda assim, ó, um wow e um monte de foguinho, o máximo de foguinho que você conseguir aí. Você precisa celebrar isso. Por quê? Olha só o contraste. Escravo e medo. Agora, filho e ainda chamar ele de Abba, pai. É um contraste muito grande que esse espírito que a gente recebeu, this spirit we received, brought about. É um contraste muito grande. É uma realidade extremamente diferente. Fala a verdade. E é isso que você é. Se você pode chamar ele de Abba Father, se você pode clamar Abba Father, quer dizer que você é filho, quer dizer que você é filha. Tá? Quando te perguntarem quem você é, uma das respostas assim, ó, que você vai dar sem errar, você é filho e você é filha. Por quê? Você recebeu o Espírito. And the Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. By him we cry, Abba, Father. Aleluia. Sinta-se amado. Sinta-se amada. Sinta-se filho e filha do Pai. Pratica agora, ó. Vamos lá juntos. Vamos lá juntos. Eu leio e você repete só até onde eu ler. Depois minha vez de novo e você repete, tá? Para você conseguir ler esse versículo aqui inteiro. Vamos lá? Ó. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. Repetir isso aqui, ó. Your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. Beleza? Agora eu quero que você feche os seus olhos. Quero que você feche os seus olhos aí e só me escute. Vou ler o versículo, vou falar o versículo aqui normalmente como um nativo falaria. Tá? Tudo que você entendeu até agora. Beleza? Vamos lá. The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. Agora com o texto, pode olhar aqui. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. Me conta agora o seu nível de compreensão desse texto. Eu vou revisar aqui com você. Spirit, cuidado aí com as vogais fantasmas, né? Não tem nenhuma vogal aqui. Aqui também não. Received, passado, received, demudo. Beleza. Does not, quando eu vou fazer negação para he, she ou it.
né? E aí, o que acontece com esse verbo? Does not make. Fica normal, né? Does not make you slaves. So that. O que significa isso? So that. So that. A fim de quê? Para quê? Qual que eu poderia usar no lugar dele? Instead. Ah, tá. Tem mais exemplos no PDF. So that you live in fear again. O que é esse live? Qual que é a diferença entre live e live? Live é o que está acontecendo aqui agora. Live is the verb. Certo? In fear é no medo, com medo. Again and again and again. Rather, ao invés disso, esse rather que poderia ser substituído pelo instead, né? Rather, the spirit you received, brought about, manifestou, trouxe o quê? A sua adoção to sonship. O que é esse ship aqui no final? A relação base, né? A gente viu aí vários exemplos. Sonship, friendship, partnership. Aí! Boa, 10, 10. 7, 10, 10, 10. Isso aí. E aproveitem, pratiquem, tentem decorar, tentem repetir o contato com isso aqui de novo, tá bom? Porque assim você vai fixar muito mais. Com certeza você vai usar esses pontos aqui, ó, no resto da sua vida, pelo resto da sua vida aí, com o inglês, tá? Então, aprenda isso, beleza? Pra gente finalizar, nunca mais se comporte como escravo, tá? Comece a agir, comece a viver, a encarar as coisas como quem você é de fato. Não despreze a sua identidade. Não despreze quem esse espírito te tornou. Não despreze. Você é filho. Você é filha. A Bíblia fala que Jacó, ele pegou a identidade, ele pegou a primogenitura de Esaú, né? Mas o mesmo texto fala aqui, ó. Esaú desprezou a sua primogenitura. Esaú desprezou a sua primogenitura. E aí, mais para frente, a gente vê, né, que o povo de Israel, que começou ali, né, que inclusive o nome de Jacó, que foi mudado para Israel, né, e aí se tornou a nação. O mesmo Jacó que fez de tudo para pegar a primogenitura que o irmão dele desprezou, lá na frente, esse povo, o povo de Israel, ele também desprezou a sua identidade. Por quê? Lembra que a Bíblia fala que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, Esaú desprezou a sua primogenitura. Jacó foi lá e pegou para ele, comprou. O povo de Israel desprezou a sua identidade. E aí Jesus veio e abriu, escancarou as portas para mim e para você. E se você recebeu, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. O que você vai fazer com isso? Você vai desprezar como Esaú desprezou a identidade dele, como o povo de Israel desprezou a identidade deles? Ou você vai abraçar essa identidade e vai viver o máximo do seu potencial aqui na Terra? O que você vai fazer com essa identidade? O que eu vou fazer? Como que a gente vai viver? Como que a gente vai se comportar? Com medo ou como filhos amados que somos? Respira fundo assim, ó. E agora, a gente terminou a nossa live. Vamos fazer a nossa oração e já encerrar. Father, thank you so much for your spirit. Thank you because we are no longer slaves to fear. The spirit we receive does not make
us slaves so that we live in fear again. Rather, the Spirit we received brought about our adoption to sonship. And that is the reason we cry, Abba, Father. We can call you Father. Help us live like that. Help us live this sonship we got. Jesus. The Bible says that the true love takes out the fear. So in Jesus' name, help us live like children of God. In Jesus' name. Senhor, obrigado por esse Espírito que não nos chamou para vivermos no medo de novo. Não nos torne escravos de novo. E ao invés disso, esse Espírito ele fez manifestar a nossa adoção para a filiação. E por ele a gente pode clamar, Abba, Pai. A gente pode chamar de Pai, de Paizinho, de Pai querido. Ah, Senhor, obrigado. Que essa identidade, Deus, essa identidade esteja tão latente na nossa mente, a ponto de transformar o nosso comportamento. Que a gente possa se comportar como filhos, que a gente possa se sentir amados. Em nome de Jesus eu declaro, Deus, sobre cada um que está assistindo essa live aqui, eu declaro, Deus, a identidade deles. Eu declaro, Senhor, que eles não vão mais viver com medo, como escravos, mas sim alegremente, transbordando de paz, de alegria, de compaixão para com o próximo, de esperança, como filhos que são. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que nós possamos viver de acordo com isso, no dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Só você que concorda, manda um hashtag Amen aí, vamos se despedindo. Que momento maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu tô muito feliz, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. E eu quero que você sinta isso também. Você é filho. Você é filho. Sigo encerrando a transmissão aqui em 3, 2,